Fala galera, aqui é o professor Luiz, estou aqui para gravar a quinta aula do segundo ano de ensino médio. O tema da nossa aula é a Escola de Frankfurt e a gente vai focar na ideia da crise da razão. O pensador escolhido para falar desse conceito aí é o Horkheimer, né? Ele que fala desse conceito de crise da razão na obra A Eclipse da Razão. O que é importante então a gente já de cara definir? O Horkheimer, ele aponta que a razão ele aponta três definições para a razão. Ele fala que tem a razão objetiva, que são as verdades universais e fatos. Nós temos a razão subjetiva, que é aquele conceito abstrato de razão, e eles sofrem, digamos assim, ele tem outros fatores que determinam como essa razão funciona, como econômicos, sociais, políticos, materiais, e temos a razão instrumental, que ela é uma espécie de planejamento dos meios para atingir determinado fim por interesse próprio da autopreservação do sujeito. Então, é uma razão no qual o sujeito vai direcionar seu conhecimento, né, com determinado fim para atingir seus próprios interesses. O critério mais utilizado da razão instrumental é o critério da utilidade, tá? Então, todo conhecimento ele tem essa função de desenvolver a utilidade do sujeito, né? Bom, é perigoso a gente falar desse conceito de razão instrumental. Por quê? Porque o sujeito que desenvolve esse tipo de conhecimento, ele acaba transformando a natureza, né, pelos seus próprios interesses, sem perceber as possíveis tragédias que isso pode ocorrer. Então, por exemplo, dentro do mercado neoliberal, você pode desenvolver tecnologias que podem facilitar os interesses das indústrias, das empresas, mas pode destruir o planeta, né? Em vez de você usar o conhecimento para entender como a natureza funciona segundo a visão aristotélica, você usa o conhecimento para prever os fenômenos e aí acabar destruindo a própria natureza. É importante que o Horkheimer alerta que a sociedade burguesa é a que mais o que mais predomina essa ideia de razão instrumental, né? E tem dois elementos importantes dentro desse conceito de razão instrumental. É o ego abstrato, que transforma tudo que existe no meio para a sua própria preservação. Então, esse sujeito que vai transformar tudo para a sua preservação. E o outro é a ideia de natureza vazia. Ele não tem importância como ser, e aí eu posso usar esse material para domínio próprio meu, inclusive pessoas. Olha que interessante. Então, eu posso instrumentalizar meu conhecimento ao ponto de transformar as coisas em objetos de natureza vazia. E isso pode ser uma maneira de eu utilizá-lo para benefício próprio. É importante, então, que o Horkheimer aponta que existe, então, a crise do indivíduo. Na concepção burguesa de individualidade, o indivíduo ele vai zelar pelos seus próprios interesses em um mercado livre que é repleto de interesses divergentes, né? Então, você tem um indivíduo dentro de um mercado livre, com seu interesse, tem outros interesses e cada um lutando pelo seu próprio interesse, né? Que é importante a gente sacar então? Que nesse mercado livre, a individualidade ela vai definir pelo acúmulo de coisas que eu possuo. Então, quanto mais eu possuo, mais importância eu tenho. E aí você descaracteriza a natureza individual do indivíduo. Então, o indivíduo ele age de forma racional ao buscar seus próprios interesses e ele vai em busca de um bem-estar material, né? Então olha que interessante, nesse mesmo tempo, o indivíduo ele está nessa busca racional dos seus interesses para ter um bem-estar natural, para ser algo, e a partir desse momento que ele domina esse algo, ele vai acumular esse algo, né? Acumular essas coisas. E isso vai fazer, e isso é tão sério que ele vai colocar o seguinte: esse fato do ter, né, que vai gerar o tal do status quo, mas esse fato de ter ele é tão importante que você vai acabar excluindo as outras características que o indivíduo pode ter, como por exemplo o seu intelecto.
Isso é legal, por quê? Porque agora a gente começa a compreender por que para a burguesia e para o mercado, para o livre mercado, para o neoliberalismo, por exemplo, é importante que você valorize o consumo, as coisas, para o sujeito ter, e não valorizar o intelecto que ele tem. O intelecto em si, ele é um empecilho para as coisas funcionarem. Então, os seres humanos, nesse processo, eles começam a fazer parte de uma sociedade moderna, e essa sociedade moderna prega uma vida pré-programada, que tanto está associada ao trabalho e quanto o seu lazer, ou ele vai estar direcionado à produtividade do sujeito ou consumo. O sujeito não tem mais liberdade para ele fazer uma contribuição social. Ele vai só focar na sua vida ou em produzir algo para tentar adquirir uma riqueza para alimentar um consumo que é, digamos assim, disseminado na cabeça dele. Então isso é importante, por quê? Porque é a crise da razão. Porque o conhecimento mais clássico do sujeito filosófico é aquele sujeito que busca o conhecimento para entender a sua essência, entender a natureza e por aí viver com mais comodidade as coisas. Já se torna crise por quê? Porque esse sujeito vai estar direcionando seu conhecimento mais para acumular coisas, e aí você vai desenvolver um sujeito que é consumista, e aí quando ele não está no seu lazer consumindo coisas, ele vai estar no quê? No trabalho, produzindo, para alimentar esse consumismo dele. Então vai fazer com que o sujeito fique escravo disso, e ele não tenha a opção de poder elevar o seu conhecimento para buscar algo melhor, tá bom? Então, gente, a gente continua esse tema logo mais, na próxima aula, né, falando um pouco dos frankfurtianos ainda, né? E espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha, assina o canal aí, né? E dá um toque no sininho aí para você poder receber os próximos vídeos. Lembrando que toda segunda-feira eu vou lançar vídeos novos aí, tá? Obrigado, vejo vocês no futuro. É nóis.